Em 1850, aproximadamente 75% da população do Japão vivia em áreas rurais, completamente afastados dos grandes centros urbanos. As casas dos camponeses eram simples, construídas de bambu e palha, sem janelas e com pisos de terra batida. Em situações de seca, muitos camponeses enfrentavam a miséria, sendo a dieta diária baseada principalmente em arroz, verduras e peixe. Para agravar a situação, as doenças infecciosas, como varíola e peste, geravam surtos devastadores, enquanto a medicina da época dependia de práticas rudimentares, com curandeiros locais tentando tratar os doentes. Os samurais eram mais do que simples guerreiros, sendo também responsáveis pela administração de suas terras e pela cobrança de impostos dos agricultores. Por último, o código de honra dos samurais influenciava profundamente a sociedade, levando muitos a escolherem o seppuku como uma forma de preservar a honra pessoal. Era neste contexto que a vida cotidiana se desenrolava e você se pergunta como tudo isso moldava o dia a dia dos habitantes comuns. No Japão feudal de 1650, a vida cotidiana dos camponeses era marcada por trabalho árduo e poucas recompensas. Eles viviam em pequenas casas de bambu que ofereciam pouco conforto, frequentemente sem janelas e isoladas do frio. A maioria passava os dias no campo, cuidando de arrozais, que representavam a base de sua alimentação. Era comum que esses camponeses trabalhassem longas horas sob o sol, e apesar da importância do arroz, muitos lutavam contra a fome. Uma vez que colheitas ruins podiam levar à escassez, as taxas de impostos impostas pelos senhores feudais eram altas, dificultando ainda mais a sobrevivência. Para os samurais que viviam em outra esfera social, a vida também tinha suas peculiaridades. Enquanto eram conhecidos como guerreiros, eles eram também educados em filosofia e artes, frequentemente se reunindo em círculos para discutir estratégias de combate e práticas de honra. Em contraste, as mulheres desempenhavam papéis vitais na família, gerenciando as casas e cuidando dos filhos, enquanto os homens trabalhavam ou lutavam. Como você pode ver, o cotidiano era repleto de desafios e obrigações, e isso apenas arranha a superfície da complexa sociedade onde samurais e camponeses coexistiam. A alimentação no Japão feudal era simples e baseada principalmente em arroz, legumes e peixe. Os camponeses consumiam fundamentalmente arroz, que era difícil de cultivar e propenso a falhas. Durante boas colheitas, o arroz era compartilhado entre as famílias, mas na maioria das vezes as reservas se esgotavam rapidamente, levando muitos a passar fome. O peixe era uma fonte importante de proteína, disponível principalmente em áreas costeiras, onde as comunidades pescavam diariamente. Os samurais, em contrapartida, podiam desfrutar de uma alimentação mais variada, incluindo carnes e pratos preparados com sacha, um tipo de molho de soja. Contudo, a alimentação no Japão medieval não se limitava ao que era servido nas mesas. Existiam alimentos fermentados e uma grande tradição de conservação, utilizando técnicas como secagem e conservação em sal. No entanto, lembrando-se do contraste cruel, muitos camponeses apenas conseguiam sonhar com um dia em que suas mesas estivessem cheias, e como isso afetava a saúde deles. Durante o período feudal, as doenças eram uma constante ameaça à vida. A varíola e a peste, por exemplo, eram responsáveis por surtos devastadores, ceifando a vida de dezenas de milhares de pessoas. A medicina na época era primitiva. Muitos cuidados eram realizados por curandeiros que empregavam plantas e ervas, mas o conhecimento era limitado. Os tratamentos frequentemente incluíam a utilização de sanguessugas ou o uso de ventosas, práticas que, além de questionáveis, muitas vezes não traziam qualquer efeito positivo. Em um mundo sem sanitização adequada, a taxa de mortalidade era alta e a expectativa de vida poderia ser inferior a 30 anos. Os samurais, com seu status privilegiado, tinham acesso a noites de visita a médicos e práticas que os camponeses nunca conheceriam, como acupuntura e ervas raras. O contraste entre a vida de um samurai e um camponês nesta época era gritante. E a saúde de cada um frequentemente refletia as barreiras sociais que existiam. Qual seria sua chance de sobrevivência nesse contexto? A sociedade japonesa feudal era rigidamente hierárquica, com os samurais no topo da pirâmide social. Acima dos camponeses estavam os artesãos e comerciantes, cujos status eram muito menores em relação aos guerreiros. Cada classe social tinha suas obrigações e direitos. Os camponeses, por exemplo, deviam a lealdade inabalável aos seus senhores liemais. A estrutura social, delimitada por complexos códigos de honra e deveres,
não permitia muitas oportunidades de ascensão. Os samurais, mantendo e defendendo sua posição, eram educados em estratégias de guerra e administração, enquanto os camponeses lutavam apenas para sobreviver. O sistema feudal permitia a continuidade de certas tradições, como o sistema de patronato, onde o senhor protegia seus vassalos em troca de serviços. O que você imaginaria ser necessário para mudar essa ordem social em uma época tão estratificada? O sistema de justiça no Japão feudal era severo e muitas vezes brutal. Crimes eram punidos com sentenças que podiam ir de trabalhos forçados a execuções. Os samurais tinham um código de honra, e qualquer desvio das normas podia levar a punições severas, incluindo a morte. A corrupção permeava o sistema. Senhores feudais frequentemente manipulavam as leis em benefício próprio, enquanto os pobres muitas vezes eram alvos fáceis. As evidências não eram essenciais em muitos casos. Confissões eram extraídas sob tortura, e os camponeses, sem poder para se defender, eram frequentemente sacrificados. Embora houvesse um código de conduta para os samurais, na prática, isso não impedia que muitos abusassem de seu poder. Era um ciclo vicioso de opressão, e muitos se perguntam como isso se compara com a justiça na sociedade moderna. Você contrataria um samurai ou um político para protegê-lo? A religião desempenhava um papel fundamental na vida cotidiana do Japão feudal. Uma combinação de budismo, shintoísmo e práticas ancestrais moldava as crenças e costumes populares. Os samurais frequentemente buscavam a paz interior através da meditação, enquanto os camponeses realizavam rituais para garantir boas colheitas. O shintoísmo, a religião nativa do Japão, promovia a adoração aos kami, entidades espirituais que se manifestavam na natureza. Esses aspectos espirituais eram percebidos como essenciais para a proteção contra desastres. Os rituais de purificação eram uma parte do cotidiano, e tanto samurais quanto camponeses viam a religião como um meio para compreender suas vidas em um mundo caótico. O que você acha que teria mais impacto? As armas do samurai ou suas orações? E você, se estivesse vivendo no Japão feudal em 1650, qual papel você assumiria? Um samurai valente ou um camponês lutando contra as adversidades? O contraste entre essas vidas tão distintas nos faz refletir sobre nossas próprias experiências e privilégios. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias fascinantes sobre a antiguidade e compartilhe suas impressões nos comentários. Qual lado da história você gostaria de conhecer melhor?